companheiros e companheiras. Boa noite, Samira. Boa noite, caro representante do governador do Ceará. Painelistas, amigos do sindicato, observadores, enfim, todos dispostos a participar desta abertura ou do evento como um todo. Eu queria iniciar agradecendo a presença, então, dos delegados e observadores. Vocês são a razão da existência desse evento e a razão do nosso esforço de realizá-lo. Agradecer os palestrantes e oficineiros que já iniciaram hoje, inclusive, os seus trabalhos e que vão abrilhantar ao longo dos dias e preparar os grandes debates que nós faremos em seguida, os debates de articulação e fortalecimento desse segmento importante do jornalismo brasileiro, que são os assessores de imprensa. Agradecer especialmente, particularmente, o Sindicato Ceará. Faço isso em nome da presidente Samira, que realizou esse evento, que tudo indica, ou seja, as acomodações, a nossa chegada, a preparação, tudo indica que teremos mais um evento que dará a possibilidade a todos nós, com comodidade, para realizar as tarefas. São 3 dias intensos, temos muito o que discutir, temos muito o que falar, temos muito o que pensar, mas está dada as possibilidades com o esforço, já referido pela Samira, num momento muito difícil de realizar, e todos nós sabemos, todo mundo que está aqui dos seus sindicatos, dirigentes sindicais, sabe as dificuldades que está neste momento do país para realizar esse tipo de evento. Então, agradecer o sindicato, o esforço dos seus diretores, dos seus dirigentes, os dirigentes do Sindicato Ceará, que fazem parte da Federação Nacional de Jornalistas. Também quero agradecer os patrocinadores e os apoiadores, obviamente, que acreditaram no sindicato para possibilitar que nós fizéssemos este evento. Um evento que acontece, e a Samira também já realizou, obrigado, e a Samira também já referiu, num momento de impasse para o jornalismo brasileiro. É um momento difícil para o jornalismo brasileiro por várias razões. A mais grave delas nem mesmo diz respeito ao jornalismo efetivamente. Diz respeito a uma construção que eu chamo meio que de mitológica, que boa parte dos empresários da comunicação brasileira, não só da comunicação, mas particularmente da comunicação, constituíram a partir de uma lógica de, ao construir uma crise, construir um mecanismo, enfim, de incidência na política, e obviamente isso incidiu inclusive sobre os seus lucros, isso incidiu inclusive sobre a sua atividade. É perceptível um movimento, por exemplo, de demissões, que agora começa a ter algum sentido, mas que quando começaram, alguns 2 a 3 anos atrás, não tinha a menor relação com a realidade. E, no entanto, esses empresários da área da comunicação, meio que jogando para o futuro, apostando nessa crise, constituíram uma crise que agora começa a se abater efetivamente sobre ele. Isso cria algumas dificuldades para a atividade jornalística, obviamente. Então, o ambiente desse momento é um ambiente em que o jornalismo sofre um ataque conceitual, inclusive, por parte dos setores empresariais, por alguns segmentos, inclusive, da academia, da qual eu faço parte, e eu acredito que é uma autocrítica que eu faço, ou seja, que acolhe um pouco essa crítica como se ela fosse inevitável, como se ela tivesse a dimensão efetiva que ela tem na área da comunicação. Ou seja, a crise que nós estamos passando na área do jornalismo está longe de ser a crise estrutural que os Estados Unidos tiveram em 2008, onde fechou-se jornais, ou na Europa, em Portugal ou na Espanha. É claro que temos uma crise, mas ela, do meu ponto de vista, do ponto de vista, vamos dizer, da direção da FENAGE, ela não tem essa dimensão apresentada. O que tem é soluções radicalizadas de demissões. Portanto, esse é o ambiente que nós realizamos este evento. Esse ambiente é o mesmo para a assessoria de imprensa? Eu acho que ele repercute na assessoria de imprensa. Mas a sensação que temos, e foi a conversa que fizemos lá em Goiás, quando eu participei lá do evento estadual, nos parece que, de alguma maneira, ainda a assessoria de imprensa, os jornalistas de assessoria de imprensa, estão um pouco mais resguardados desses efeitos devastadores
que os jornais, as televisões, os rádios se atribuíram, inclusive. Boa parte da crise é uma espécie de autoimolação realizada em nome desta crise política que é necessária para as suas pretensões políticas, geopolíticas, né, que esse segmento, compondo um setor econômico do país, o setor social do país, estão aí. Com isso, obviamente, não estou minimizando a crise, estou dizendo apenas que ela não tem esta dimensão que é apresentada e principalmente incidindo sobre jornalistas, ou seja, as demissões em massas que ocorreram, fechamentos de revista, etc., muito mais foram sobre projeções futuras. O dono da Rede Brasil Sul, da RBS do Rio Grande do Sul, o diretor atual, o presidente atual, inclusive numa carta histórica, porque foi uma das ações mais, do meu ponto de vista, mais equivocadas, assim, mais atrapalhadas do ponto de vista do gestor, ao demitir 130 pessoas antecipadamente por 6 dias antes de anunciar os nomes, eu nunca tinha visto algo parecido, ele pede a compreensão dos demitidos, né, anunciando e afirmando e defendendo que a empresa não estava em crise ainda. Ou seja, que a empresa poderia entrar em crise. Como ela poderia entrar em crise, então ele demitia naquele momento 130 pessoas e foram muito mais do que 130 pessoas. Então esse é o momento que nós temos que reagir. É um ano, e eu convoco e lembro, não trataremos disso especificamente, mas os assessores de imprensa que hoje fazem parte se não da metade, quase da metade, segundo as pesquisas que nós temos feitas lá pela nossa Universidade de Santa Catarina, os assessores de imprensa são inseridos num conjunto de lutas. Eu vou citar a mais decisiva para nós, porque foi a mais nos causou danos nesses últimos anos, que foi a retirada da obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalista. Com isso, se atacou o cerne da atividade, com isso nos rebaixou a autoestima da grande parte dos jornalistas e impôs à sociedade uma visão de que, afinal de contas, essa profissão era uma profissão, se não desnecessária, uma profissão realizada segundo o voto preconceituoso e medíocre do ministro Gilmar Mendes, que podia ser exercida até por cozinheiras. Preconceito em relação às cozinheiras, inclusive, porque um ano depois a profissão de cozinheira foi regulamentada e exige hoje uma regulamentação que não tinha antes. Então, a PEC de diploma está no centro da nossa atividade, ela é muito mais do que, como dizem alguns, a defesa corporativa. Isso já seria o suficiente para nos mobilizar e nos prender, mas ela é a garantia da qualidade do jornalismo que foi construída a duras penas ao longo destas décadas. Há um compromisso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de aprovar isso até o final do ano. Nós sabemos as dificuldades, nós sabemos em que situação está o Parlamento brasileiro hoje, mas o compromisso público do presidente será cobrado até o final do seu mandato, que eu espero que seja antes depois de aprovar a nossa PEC. Estamos companheiros também, se na véspera da aprovação da PEC, nós estamos na antevéspera da aprovação de uma bandeira de luta importantíssima para nós, que quase chegamos a tê-la, quase chegou a ser anunciada, vocês devem lembrar, pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, que é um Conselho Federal de Jornalistas. Esse conselho vai nos garantir a autorregulamentação, vai nos fortalecer, vai nos permitir que, ao aplicarmos os nossos códigos de ética, o nosso código de ética com a dimensão e a força de um conselho, vai ainda aprimorar mais a nossa atividade e vai selar o compromisso que os jornalistas profissionais brasileiros têm com a sociedade brasileira. Ou seja, essa construção que fizemos por dentro da sociedade brasileira e que tem garantido, junto com tantas outras atividades, com tantas outras formas de atuação da sociedade, a democracia brasileira.
Ainda, a luta contra a precarização, já referida por mim, e as demissões em massas, né? Ou seja, nós precisamos enfrentar de uma maneira forte e desconstituindo o discurso da crise, ou pelo menos naquilo que ele tem de, como eu disse, de ideológico, e desconstituindo esta lógica pobre, medíocre, de empresários que não conseguem gerir os seus negócios a não ser a partir da economia direta sobre o posto de trabalho. Ou seja, a primeira crise, o primeiro problema que tem, a primeira coisa que faz, como uma forma primitiva quase do capitalismo, demite os seus trabalhadores. Nós temos que enfrentar e denunciar isso, porque o resultado, de novo, não é simplesmente famílias e jornalistas e profissionais jogadas na rua sem condições de sobrevivência. Isso significa, de novo, o fim, a precarização e um jornalismo que não consegue dar conta das suas necessidades. A luta pela democratização da comunicação. Precisamos reorganizar esse sistema de comunicação do Brasil, que é um dos sistemas mais perversos, concentrados e verticalizados do mundo. Precisamos reorganizar isso, atribuir a dimensão da comunicação, aquele preceito consagrado nas diretrizes, nos eixos que iniciaram o FNBC e que estão, vamos dizer, formulado pelo saudoso Daniel Hertz, que é a ideia do controle público da comunicação. A natureza pública da comunicação exige que o seu controle não seja exclusivamente e solitariamente privado. Ao contrário, precisa que todos nós, nas três dimensões que hoje fazem parte do sistema de comunicação brasileiro, as três dimensões estejam submetidas a esse controle público. Seja o sistema privado, seja o sistema comercial, seja o sistema estatal, ou seja, esse chamado sistema público que foi denominado no Brasil. Precisamos constituir os mecanismos, e isso será só possível com um marco regulatório democrático e forte, oriundo do debate da sociedade brasileira. Que, aliás, já fizemos na primeira Confecom e que deveremos realizá-lo efetivamente, escrevê-lo, negociá-lo numa segunda Confecom que nós apostamos. Essa crise, para encerrar a companheirada, essa crise do jornalismo, nas suas dimensões reais e míticas, ela, como eu disse, está muito mais presente nas redações, é muito mais visível nas redações, pelas características de submissão a uma lógica de que a tecnologia substituiu de alguma maneira o jornalismo. Isso não é dito, isso é às vezes relativizado, isso é dito de várias maneiras, mas o que está por trás é a ideia de que de alguma maneira as tecnologias realizaram uma utopia de que a comunicação humana possa se dar sem mediadores. Né? Isso é um absurdo do ponto de vista da liberdade, isso é um absurdo do ponto de vista, inclusive, tecnológico, imaginando que todos os cidadãos brasileiros serão comunicadores, ou seja, eu sempre brinco, não teremos mais padeiros, não teremos mais marceneiros, não teremos mais as atividades econômicas, as atividades de outras profissões terão que desaparecer para que todos nós, para exercer a democracia da comunicação, sejamos comunicadores. Isso é um absurdo teórico, isso é um absurdo conceitual, ou seja, precisamos dos mediadores, e essa crise que está nas redações está menor nas assessorias, e isso atribui a todos vocês, a todos nós, que de alguma maneira passamos pela assessoria de imprensa, ou estamos na assessoria de imprensa, ao afirmar a nossa condição de jornalismo, de jornalistas, afirmamos isto, que nesse momento está difícil de ser afirmado nas redações, o papel do jornalismo na democracia, o papel do jornalismo na construção da cultura, o papel do jornalismo na construção da liberdade. Então, esse evento tem, para esse segmento, essa importância suplementar. Nesse momento, reafirmar, mais do que nunca, para além da nossa construção, eu já disse, singular, da assessoria de imprensa no Brasil ser exercida por jornalistas, isso está consagrado, e nós temos que reafirmar isso, reafirmar também, nas suas especificidades, é verdade, mas na sua universalidade, o jornalismo como lugar, nesse momento, da construção da liberdade. Obrigado.